Antes que existisse o tempo, antes que qualquer anjo tivesse sido formado, antes que os alicerces do universo fossem lançados, havia apenas ele. Mas ele não era um, ele era três. E ainda assim era um só. Essa é a doutrina que mais confunde, mais divide, mais desafia o entendimento humano desde os primórdios da fé cristã. A Trindade. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito, mas não três deuses. Um só Deus, três em um em três. E é aqui que muitos se perdem. Alguns dizem é impossível, outros é paganismo. Há quem tente explicar com analogias, como água, gelo e vapor, mas todas falham, porque o que estamos prestes a explorar não é uma metáfora, é um mistério divino, um segredo tão profundo que só pode ser revelado por revelação espiritual. E hoje, você vai encarar esse mistério de frente. A pergunta que ninguém responde de forma plena: como um Deus pode ser três e ainda assim ser um só? E mais, por que isso importa? Por que essa verdade está tão escondida que até hoje há quem a negue? O que Deus revelou por trás da Trindade que causa tanto desconforto? No início, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não disse faço, disse façamos. Um plural vindo de um ser que sempre foi único. Esse é o primeiro sussurro da Trindade nas Escrituras. Gênesis não começa com três nomes separados. Começa com Elohim, uma palavra que no hebraico carrega uma pluralidade embutida. E logo depois, o Espírito pairava sobre as águas, e a palavra de Deus criou todas as coisas. Três movimentos, em um só ato de criação. O Pai planeja, o Filho fala, o Espírito executa, e os céus se formam. Quando Isaías viu o trono alto e sublime, os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Três vezes santo, não por repetição poética, mas por uma glória que transborda em três manifestações eternas. No batismo de Jesus, o Filho está nas águas, o Espírito desce como pomba, e a voz do Pai ecoa dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Os três, no mesmo instante, em perfeita unidade, não em hierarquia, mas em harmonia. Esse é o escândalo. Não são três funções, não são três disfarces, não são três modos. São três pessoas, distintas, coeternas, coiguais, coexistentes em uma única essência divina, e mesmo assim, inseparáveis, invioláveis, eternamente uno. Mas então, por que tantos rejeitam essa verdade? Por que tantos tentam racionalizar, ou negar, ou explicar com fórmulas humanas? Por que a Trindade revela algo que assusta? Deus é uma comunidade perfeita em si mesmo. Deus nunca esteve só. Ele nunca criou o homem porque precisava de companhia. Ele já era completo, porque o amor já existia dentro dele. O Pai ama o Filho ama o Pai. E esse amor é o próprio Espírito, um Deus que vive em comunhão eterna, sem jamais se dividir. E o ser humano, feito à imagem desse Deus, só é pleno quando aprende a viver nessa mesma dinâmica: entrega, unidade, submissão, santidade. Mas há algo ainda mais profundo, algo que quase ninguém percebe. Nos momentos mais sombrios da história bíblica, a Trindade se revela com mais intensidade, não nos momentos de paz, mas de juízo. Quando o mundo está prestes a ser confrontado, Deus se revela em três. No Monte Sinai, o povo treme diante do trovão, do fogo e da nuvem. A voz fala, a lei desce, o Espírito sacode, e Moisés entra na nuvem onde Deus está. Ali estava a presença trina disfarçada de glória. No Apocalipse, João vê o trono e aquele que está assentado nele, e do meio do trono sai o Cordeiro, como morto. E diante do trono estão os 7 Espíritos de Deus, Pai, Filho, Espírito, manifestos na consumação de todas as coisas. A Trindade não é sobre separação, é sobre unidade absoluta,
no momento em que o mundo é dividido, quando a ira de Deus se aproxima. É quando ele revela quem ele é, em sua essência mais indivisível. Mas aqui está o ponto que gera maior confusão. Se Deus é três, por que o Filho ora ao Pai? Por que ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua? Por que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis? Porque a Trindade não é teatro, é relação, é movimento eterno de amor, entrega e missão. O Pai envia, o Filho obedece, o Espírito revela. Cada um age com liberdade absoluta, e ainda assim, em perfeita unidade. Não há disputa, não há ego, não há contradição. Quando Jesus clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é a Trindade se quebrando. É o Cordeiro carregando o peso da separação, para que você nunca mais precise viver sem acesso a essa comunhão divina. A cruz não dividiu a Trindade. Ela revelou o custo da nossa reintegração. Porque para que você voltasse a ter comunhão com o Deus Uno, alguém teve que ser separado por um instante. Alguém teve que sentir a dor de um silêncio, que nunca havia existido desde a eternidade. E é nesse momento que o mundo espiritual treme, porque agora a pergunta muda. Você entende a Trindade? Ou apenas repete palavras? Você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vive como se servisse a um Deus solitário? Você ora ao Pai, mas ignora o Espírito? Você segue a Jesus, mas rejeita a autoridade do Pai? A maioria das heresias na história da Igreja surgiram por causa de confusão sobre esse ponto. Uns disseram que Jesus era criado, outros que o Espírito era apenas uma força. Alguns tentaram dividir Deus, outros fundi-lo num só rosto. Mas a verdade sempre esteve diante de nós, só que escondida nas sombras da glória. E hoje ela está sendo revelada. A Trindade não é lógica, não é aritmética. É revelação. É o coração de um Deus que ama tanto que se manifesta de todas as formas para nos alcançar. Mas não como três deuses, como um só. O Deus que fala é o mesmo que se fez carne e o mesmo que habita em você. A unidade dele é a base da sua restauração. E se você entender isso, se você enxergar o que realmente está por trás desse mistério, vai perceber que toda a história da Bíblia é uma dança de três rostos e um só Deus. No céu há um trono, e ao redor desse trono há trovões, relâmpagos e 7 tochas de fogo ardendo diante dele, que são os 7 Espíritos de Deus. No meio do trono há um cordeiro, como que imolado, mas de pé. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés como bronze polido, sua voz como o som de muitas águas, e aquele que está sentado segura em sua mão direita um livro selado com 7 selos. Esse não é um teatro, essa é a revelação final, daquilo que sempre foi. O Pai que comanda o trono, o Filho que executa o juízo, o Espírito que revela o livro. O Apocalipse não começa com monstros, começa com uma visão da Trindade. Porque antes que Deus julgue o mundo, ele mostra quem ele é. E aqui está o que poucos percebem. Todos os momentos apocalípticos da Bíblia são precedidos por manifestações trinas. No Éden, quando o homem cai, Deus diz: o homem se tornou como um de nós. O juízo é revelação de identidade. Na Torre de Babel, o Senhor desce e diz: venham, vamos confundi-los. De novo, a pluralidade santa agindo no julgamento. Na crucificação, é o Filho que morre, mas é o Pai que envia, e o Espírito que convence o mundo do pecado. A Trindade não é uma doutrina, é uma lente. Quem não entende a Trindade interpreta a Bíblia como se visse por um espelho embaçado, vê o Pai como carrasco, o Filho como Salvador, o Espírito como enigma. Mas quando os olhos espirituais se abrem, entende-se, todos os três estavam lá, desde o princípio e até o fim. E é aqui que o plot twist mais desconcertante se revela. A Trindade é o padrão eterno de toda a criação. Toda a estrutura criada por Deus carrega esse selo. O tempo, passado, presente, futuro. A matéria, sólido, líquido, gasoso. O ser humano, corpo,
alma, espírito. O mundo, céu, terra e mar. Tudo ecoa a imagem da Trindade. Tudo foi moldado segundo o padrão do Deus triuno. Porque ele é a origem. Mas há mais. A Trindade é a arma mais poderosa contra o sistema do Anticristo. Porque enquanto Deus é trino, o diabo tenta copiar com sua trindade profana, o dragão, a besta e o falso profeta. Ele não cria, ele imita. E ele sabe que se o povo de Deus entender quem Deus realmente é, ele perde o controle. É por isso que nos últimos dias o engano se concentrará em confundir a identidade do próprio Deus. Falsos cristos, falsos espíritos, falsas revelações. O objetivo é um só: romper o elo. Se você ora ao Pai, mas não reconhece o Filho, está perdido. Se você segue a Jesus, mas rejeita o Espírito, está cego. Se você fala do Espírito, mas despreza o Pai, está iludido. A comunhão plena só existe quando há revelação da plenitude de Deus. Por isso, o apóstolo João encerra sua epístola dizendo: guardem-se dos ídolos, não dos demônios, dos ídolos. Porque qualquer Deus que não seja trino é um ídolo. Qualquer evangelho que não exalte o Pai, o Filho e o Espírito é falso. E qualquer pregação que elimine um dos três é heresia. A Trindade é o escudo da fé verdadeira. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A maior parte das igrejas modernas está se tornando unipessoal. Ou são centradas apenas no Pai e vivem de legalismo, ou só no Filho e vivem de emocionalismo, ou só no Espírito e vivem de experiências vazias. O equilíbrio está morrendo, e quando a Trindade é fragmentada, a fé é corrompida. O Pai é soberania, o Filho é redenção, o Espírito é santificação. 3 pilares, 3 manifestações, um só Deus. E sem isso, a igreja desaba. O apóstolo Paulo clama: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ele não menciona só um, ele evoca os 3, porque a fé autêntica é trinitária. E agora vem o ponto de maior tensão espiritual. A Trindade não é apenas uma revelação teológica, ela é uma chamada pessoal. Se fomos feitos à imagem de um Deus que é 3 em 1, então também fomos chamados a viver em unidade. Famílias desfeitas, igrejas divididas, nações em guerra. Tudo isso é o oposto do que Deus é, porque Deus é comunhão, Deus é aliança, Deus é relacionamento eterno. E o inferno sabe que se você aprender a viver como a Trindade vive, você se torna imparável. Por isso, ele investe tudo para te isolar. O pecado te separa, a dor te afasta, o orgulho te blinda. E sem perceber, você se torna o oposto do Deus que te criou. Mas hoje, o Espírito está te chamando de volta. Volte à comunhão, volte à unidade, volte à essência divina que pulsa em seu interior. Porque quando você ora, o Pai te ouve. Quando você crê, o Filho te salva. E quando você se entrega, o Espírito te transforma. Os 3 estão operando agora em sua vida. Você consegue sentir? Essa tensão, essa presença, essa verdade que arde em seu peito, é o Deus Trino te atraindo, te revelando que Ele nunca esteve longe e que a verdadeira salvação é voltar a viver como Ele vive, em amor eterno, em unidade perfeita, em santidade absoluta. A Trindade não é um enigma, é o destino de quem foi criado à imagem do Deus que é. Um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo.